Legal! Recomeçando mais uma live por aqui hoje, Jean Carlo, do Oficina G3, esse tecladista emblemático, feríssima, banda Filemon chegando. E eu já falei ali com o Jean para que ele esteja por aqui e ele já está chegando por aqui. E a galera chegando aqui, Rogério, Rogério Carten, banda Filemon, Ludmilla. Cadê a galera? Tô aguardando a galera. A galera tava aqui, tava em maior número. Monique. Dá um toque no pessoal. E meu convidado de hoje é o Jean Carlo, do Oficina G3. E ele chegando aqui, cara. Feríssima Jean na área. Jean Carlo, do Oficina G3, chegando. Meu amigo Jean Carlo. Grande Lincoln! Beleza, mano? Que honra, maninho. Que honra. Que saudade. Saudade também, cara. Uma alegria ter você por aqui, assim, nesse tempo de bate-papo da galera. Eu te confesso que eu fiquei com ciúme. Eu vi você fazendo as lives e falei, poxa, eu tenho que conversar com o Jean, pô. O Jean tem que conversar comigo. Sempre uma boa conversa, uma boa ambiência, um papo maneiro, né, cara? Pô, honra, mano. Muita coisa, muita história junto, muita coisa já aconteceu, né? Verdade, verdade. Como é que você tá, Jean? Tá tudo bem, cara? Esse lance de pandemia, assim, tá tranquilo? Você tá aqui no Brasil ou você tá Eu no tô. exterior? Olha só, foi até engraçado, né? Dá um minuto, peraí, Lincoln. Deixa eu baixar um pouco a televisão aqui. Pronto, pronto. E o telefone ainda cai ainda. Não, faz parte, faz parte. Eu tô, Lincoln. Olha só que doideira. Um pouco antes de começar tudo isso, eu tive que vir ao Brasil resolver uns problemas e me programei para vir em janeiro, não consegui. E aí, consegui só vir ao Brasil na última semana de fevereiro. E aí, o que Rapaz, aconteceu? Pois no é, momento prévio da pandemia. exato. Aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, eu consegui, entre aspas, de certa forma, resolver a minha situação. Aham. E aí ia ficar uma semana, eu já tinha me programado de ficar uma semana. Na semana seguinte, começou toda essa crise, esse problema, essa situação terrível. E eu não Terrível. consegui mais voltar. Eu literalmente não consegui mais voltar por conta de toda o que a gente já sabe, vocês já Uhum. sabem, né? Ah, A questão de fechamento da fronteira, a sim, questão de sim. só cidadão ter. Eu não sou cidadão americano, então eu não tenho Tem condições toda de. uma dificuldade em relação à Exato. entrada, as Sim. entradas, lance aéreo, aeroportos, lance Tudo. de imigração. Tudo. E pra você ter uma noção, a minha mulher, ela pegou o último voo da American Airlines, o último Aham. voo da American Airlines para o Brasil. Entendi. E foi uma loucura, porque quando eu me vi aqui, eu liguei para ela e falei assim, olha, eu acho que eu não vou conseguir voltar agora. Eu preciso Uhum. realmente, eu vou precisar, você vem, entendeu? A gente deixa as coisas aí e você vem, né? Uhum. E aí foi quando a gente, na verdade não foi quando na verdade eu tive que tomar algumas medidas, como por exemplo, pegar as coisas da minha casa, que não era minha, alugada, né? E coloquei dentro do Entendi. storage e mandei ela de volta, porque senão a gente estaria, inclusive, sem se ver durante todo esse tempo, né? Entendi. Agora, assim, qual é a avaliação que você faz? Porque quando me acontecem uns negócios assim, eu falo assim, Deus sabe. Eu uso esse jargão, né? Eu falo assim, vírgula, Deus sabe. Tu manda um Deus sabe, ou tu manda um assim, só Jesus. Mano, eu mando, eu acho que eu mando, você tá no controle, Deus continua no controle, porque não é fácil, cara. Eu confesso para você. Assim, é porque eu digo assim, você não tinha previsto isso, mas de repente foi bom por um lado. Não sei. Pois é, a gente é cristão e a gente acredita que Deus ele tem o controle de todas as coisas da nossa Sim, vida, né? A sim. gente tem certeza e a gente busca acreditar nisso, né? Porque às vezes não é fácil, às vezes é Não. extremamente difícil. E eu digo para Aham. você, eu vim ao Brasil no pior momento da minha vida, assim, eu diria no pior momento no sentido financeiro.
Aham, Eu estava com diversas coisas engatadas para começar. entendi. Eu tava produzindo uma galera lá. Tinha uma banda que eu comecei, inclusive, a tocar com esses caras lá, que é formada pelo ex-vocalista do King James. Maneiro. E, assim, a gente tinha algumas coisas para acontecer, inclusive com a galera do White Cross, Que legal. na pessoa do Rex Carroll, Jimmy Bennett, que era o vocalista do King James e tal. Então, assim, tinha muita coisa para se encaixar, sabe? Então, assim, Entendi. eu sei que, por exemplo, nesse momento tudo parou. O É isso fator que eu eu ia te estar falar. lá, Mesmo que você estivesse lá, talvez os projetos não andassem, né? não iam, não iam. Mas é o que eu estou dizendo. As coisas estavam engatilhadas para começar a girar, para começar a andar. E Aham. eu ia ter mais tranquilidade, digamos assim, para ir tocando a vida. Porque, cara, a vida de imigrante é diferente, Lincoln. E a É, galera, assim, ninguém entende enquanto você não passa. A gente acha eu que as sei, coisas Felipe. são fáceis. Não, não, não. Porque eu sou conhecido no Brasil, então vai ser tranquilo lá. Não, Porque eu tenho um conhecido ou uma família lá, vai ser tranquilo. Não é não, não, assim. não é assim, E, não e, é a, assim. e a loucura é que, às vezes, por incrível que pareça, existe um agravante nessa história toda, que é a questão de você não se dar bem, não se conseguir se relacionar, entendeu? Tem a Uhum, dificuldade da língua, tem a dificuldade cultural. Então não é uhum. easy, não é coisa fácil. Ah, não, eu vou Não. tranquilo. Não é, não É, é. é, é, a, é a adaptação sobre vários aspectos. É, Vai. relacionais, profissionais, de amizade, de família. É uma reconstrução sobre várias áreas, tudo ao mesmo tempo. Total, Uhum, total. E eu diria que essa reconstrução ela vem muito ligada ao seu desejo de realmente recomeçar ou começar algo novo. O que muita uhum. gente, de fato, o que muita gente não tem coragem para poder fazer. Afinal de Sim, contas, e o eu digo assim, cara. eu digo nesse aspecto porque se você fosse recomeçar sua carreira, como você fez depois da pausa do G3 no Brasil, já seria um recomeço. Sim, Um sim, recomeço numa nova nação como imigrante, mais vetores difíceis de serem enfrentados, mais coragem totalmente. e mais Total, dose de ousadia, né? totalmente, totalmente. E ainda com aquela brigando com o negócio que é chamado saudade, que Aham. interfere totalmente no nosso psicológico, entendeu? Então, Sim, assim, sim. você já tem todas as dificuldades de estar começando em um lugar ou recomeçando em um lugar onde você não conhece a cultura, onde você não sabe quais são, digamos assim, os problemas que você vai enfrentar, tudo é novo. Você ainda enfrenta a saudade daquilo que você chama de lar, daquilo que você chama de casa. Sim, sim, Porque sim. é muito mais fácil, como você falou, fazer algo novo dentro da sua, digamos assim, da sua área de segurança, da sua zona de conforto, Da né, do que você se confortabilidade do aventurar. lugar, da confortabilidade do lugar onde você tem uma história. Exato, exato. Uma história Então, assim, é uma relacional, loucura, uma mano. história profissional, uma Sim, história de sucesso, uma série de histórias que é um legado de construção que eles são facilitadores para qualquer novo movimento. sim, sim, sim. Imagina, por exemplo, uma das grandes coisas que se fala no mundo hoje, networking. Uhum. Que é uma coisa que os coaches de hoje em dia apregoam, é sobre se você está relacionado com pessoas que têm total possibilidade de te jogar para cima. Mano, isso Sim. não acontece quando você é imigrante. Você chega, pra você ter uma noção, Lincoln, eu fiquei 2 anos, eu fiquei em 2018, fiquei em 2019 nos Estados Uhum. Unidos. Eu vim algumas vezes para o Brasil, mas de fato fiquei muito tempo lá. Assim, eu vim a cada, sei lá, 3, 4 meses eu vim, passava uma semana, duas com meus filhos e voltava Uhum. para lá. Mas só para você ver, nesses 2 anos eu toquei em 4 igrejas americanas. Uhum. Quando eu me mudei, eu morei em Jacksonville e depois eu me mudei para Atlanta. E em Atlanta eu conheci um monte de gente legal, igrejas grandes, né? Mas eu fui, por exemplo, na Passion, que é uma igreja Uhum. gigantesca, extremamente conhecida no mundo pela qualidade dos seus louvores, etc, etc, pela própria pessoa do Chris Tomlin, que é um dos fundadores da Uhum. Passion e que é Uhum. autor da maioria das músicas que a gente canta aí novas, Sim, esse novo worship, digamos assim. sim. E eu achando
porque, sei lá, você faz um processo e você começa a tocar. Não, cara, não é assim. Não é assim. Principalmente essas igrejas grandes, eles querem te conhecer, mano. Eles querem saber quem é você. A gente pode Entendi. não achar, mas americano é sabiado pra caramba. É Tem uma muito, é muito, série de é muito. questionamentos. Por exemplo, É, na primeira igreja americana que eu toquei, eu, digamos assim, eu fiz eu não pulei etapas, mas digamos que tinha um tecladista brasileiro que tocava lá e ele me conhecia. E ele me apresentou pro music director, pro cara que é. manda, né? O worship Diretor leader e musical. music director. O diretor musical e o diretor de louvor. E aí começamos a conversar, bater papo, não sei o quê. Eles estavam realmente precisando de mais gente para poder agregar, para poder estar fazendo a escala deles. E o fator de ter sido apresentado por um cara que já era de conhecimento deles, ou seja, que já conhecia toda a estrutura, isso ajudou. Mas mesmo Aham. assim, cara, foram 2 meses para poder realmente meter a mão no Entendi, teclado. entendi. Não, Foi louco, entendeu? não é violento, é violento. Eles Mas, são Jean, extremamente preocupados com isso. é. Veja bem, eu não estou dizendo que eles precisam que você seja 100% cristão. Não, não é isso. Até porque nos Estados Unidos, quando o cara fala, eu preciso de um músico, mano, ele vai contratar qualquer músico. Pode ser até, desculpa, eu vou exagerar aqui, porque não chega a Aham, isso. ok. Pode até ser um satanista. O cara é satanista, mas ele é músico. O que acontece? Eles chamam o cara para tocar, só que ele vai seguir regras distintas. Ó, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que se vestir assim, assim, Uhum. assado. Mas a coisa é mais profissional, entende? Entendi, É lógico entendi. que eu tô sendo over aqui. Isso nunca vai acontecer, até porque um satanista vai se negar a tocar numa igreja. O que eu quero Não, dizer é e tem alguma regra que ele não vai conseguir cumprir, talvez. isso. O que eu quero dizer dentro dessa comparação que eu fiz é que o músico lá, independente da sua fé cristã, ou seja, a maioria das pessoas lá são cristãos por natureza, porque os Estados Unidos é um país colonizado pela Inglaterra, que é um país cristão. Uhum. Mas não significa que o cara precisa frequentar a igreja. Às vezes você tem igrejas lá que você se candidata através de websites e você passa a tocar nessas igrejas como um músico contratado, seguindo Uhum. regras, seguindo determinadas disposições que eles colocam para você, mas eles estão de verdade, de fato, preocupados se você toca direito. Isso Entendi. acontece, porque eles Entendi. enxergam essa coisa do músico como um profissional. Aí tem Entendi. aqueles que falam, mas isso está errado, mas isso está certo. Eu não vou entrar em detalhes se está certo ou se está errado. O que eu É sei assim. lá é que É o assim. músico, ele é pago para fazer aquilo que ele foi contratado, entende? Entendi. Então tem muitas igrejas assim que pagam lá. Lá a gente chama o culto de serviço, por exemplo. Entendi. E normalmente o americano tem 2, 3 cultos de manhã. Não fazem culto à noite porque eles Uhum. acordam muito cedo. O americano começa a trabalhar muito cedo e para de horas da tarde. Não tem ninguém Uhum. trabalhando depois das 5 horas. Entendeu? Então, o interessante nessa história toda não é dizer se está certo ou está errado, mas é que você, para entrar, para você tocar, para você fazer parte, digamos assim, Uhum. dos músicos que tocam em determinada igreja, algumas aceitam, inclusive, de forma profissional, independente da sua fé cristã, da sua fé religiosa, etc., é você fazer uma escolinha, entendeu? Tem um percurso para você fazer. E esse Aí, percurso é para você conhecer. não, e A isso igreja deve quer te ser conhecer. muito punk para ti, né? Mas eu queria falar sobre outras coisas. Tu lembra quando tu chegou no G3, assim, a primeira impressão quando você chegou no G3? Impressão de quem? De mim ou Não dele? sei, não sei. Eu digo assim, expectativa de tocar numa banda e a primeira vez que você chegou no G3, você viu um cenário dos caras e aquele adentrar, a primeira impressão. Sabe a primeira impressão quando a gente vê uma pessoa que a gente ama? Tu Aham. lembra que a primeira vez que eu vi aquela pessoa, ou um grande amigo, primeira vez que eu te encontrei. Tu lembra da primeira vez de adentrar ao G3? Tu tem essa lembrança? Sim, eu tenho, até porque o lance de eu fazer parte como membro da banda não aconteceu da noite pro dia, né? Isso Aham, demorou um tempo. Eu, por exemplo, eu me lembro que o que aconteceu foi que eu tinha um amigo, eu tenho um amigo, que ele já se relacionava com o Valtão há um tempo. E aham, o fato de ele já se relacionar com o Valtão, isso muito antes deles me convidarem para tocar.
o fato dele se relacionar acabou resultando no... Agora eu não me lembro se foi no terceiro ou se foi no quarto SOS, mas eu acho que foi no terceiro SOS da vida. Acabou que, pelo fato desse meu amigo ser muito próximo do Walter, ter amizade com ele, eu fui com ele para o SOS da vida e nós dormimos na casa do Valtão. Então eu já tive um contato maior com o Valtão, certo? Então, mas esse contato com o Valtão não era chegar no G3. Não, é isso que eu estou falando. Eu não posso dizer... Digo essa primeira parada, tipo... Eu entendo o que você está falando, mas é que não aconteceu comigo, porque o que aconteceu? Eu colei no Valtão, comecei a desenvolver uma amizade com ele. Eu tinha uma banda em Brasília. A partir desse momento que eu tive esse relacionamento com o Valtão, eu vi os caras no SOS, a gente começou a bater papo. Então, assim, eu não tinha ainda aquela coisa, porque não rolou convite, não tinha rolado convite nem nada, mas a gente tinha conversado. O que tu tá me falando, o que tu tá me falando assim, é tipo assim, um exemplo, uma metáfora. Ó, a minha namorada, eu era amigo dela primeiro. É tipo isso. Então eu já convivia com ela. Mas eu não perguntei o dia que virou namorada. O dia que rolou o pacto. Tipo... O dia que virou namorada é o dia que você deu um beijo. Você entende? Você não, é muito diferente você dar um beijo numa pessoa que você já conhece e vocês começam a caminhar de outra forma juntos. E quando você cai de paraquedas, você fala, caraca, eu tô te convidando para fazer isso aqui. E você... Então, eu não tive esse... Você entendeu? Eu tive, sim. Eu tive eu diria que eu nunca... Na verdade, Lincoln, eu não tô assim... Eu não sou melhor que ninguém, não é esse o ponto. Mas eu nunca tive aquele frio na barriga de tocar. Eu nunca tive, de verdade. O único frio na barriga que eu tive, que na verdade não foi na barriga, mas foi um calor que subiu nas minhas costas, foi no dia que nós entramos para tocar, para fechar o evento dos 500 anos do Brasil, no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. Tinha com aquela vela, né? Sim, segundo o que falaram, tinham mais de 180 mil pessoas lá dentro. Né? E assim, o grande lance nas costas que eu senti foi porque a galera tava cantando o nome da gente. Oficina! Oficina! Cara, foi um negócio louco, sabe? Foi uma sensação assim, muito doida, do tipo, caramba, é tipo jogador de futebol quando entra e nego fica falando o nome dele. Foi mais ou menos o que eu senti. Eu me lembro a primeira vez que eu te vi, do tempo que o Manga começou a renascer no Rio de Janeiro. Lá pelo ano de 97, a Oficina estava numa fase muito áurea, assim, né? O Manga como vocalista. Sim, tinha acabado de lançar o Diferença. Exatamente. Eu me lembro da tua jovialidade, do teu jeito brincalhão, assim. E com o passar dos anos, eu vi uma maturidade sobre a tua vida, assim. Eu vi que o Jean mudou um pouco, entendeu? Você era um cara bem brincalhão, bem jovial, e você foi amadurecendo. Das últimas vezes, sempre que eu te via, você era um cara mais calado, um cara mais tranquilo. A performance animal, entendeu? A performance alegre pra caramba. Mas o seu jeito eu sempre mirava e te via um cara assim mais maduro, um cara mais tranqui, mais olhando e tal. Não sei se é uma impressão minha, mas o Jean, claro, mudou, entendeu? Agora, eu queria te perguntar o seguinte: o que mudou? Tem saudade de alguma coisa do tempo lá de trás, assim? Tu entrou em que ano? 90, efetivamente, no encarte do CD em 96. Porque eu me mudei para São Paulo... Eu te conheci no início da tua trajetória no G3. Provável. Eu comecei a tocar com o G3 em 95. Ok. E no final de 95 foi quando finalmente os caras, depois de ter feito alguns shows com eles em 95, ainda morando em Brasília, os caras chegaram para mim e falaram: Jean, é o seguinte, isso foi o Valtão, né? O Valtão falou: Jean, é o seguinte, se tu quiser, o lugar é seu, a gente está hiper afim de que você entre na banda. Só que é o seguinte, tem duas notícias, uma boa e uma ruim. A boa é que você tá dentro, se você quiser. A ruim, mano, é que você tem... Isso foi começo isso foi Natal. Isso mesmo. Você tem 3 meses para estar aqui. Cara, você pensa assim, não, 3 meses é muito tempo. Não. Eu tinha que mudar. Eu tinha um emprego em Brasília, eu tinha uma vida em Brasília, eu tinha uma situação em Brasília. Em 3 meses eu tinha que estar em São Paulo, porque era isso. O Valtão falou: a gente entra no estúdio na primeira semana de março para gravar o próximo CD, que era o Indiferença.
Então ele Indiferente. falou, se você quiser vir, você tem que estar aqui para entrar com a gente no estúdio. Entendi. Então, assim, imagina que foi uma correria louca. Eu trabalhava, eu tinha toda uma vida em Brasília. Eu namorava na época, mano. Então, imagina a bagunça que foi falar pra namorada que eu tava vindo para São Paulo. Eu me lembro até que eu cheguei e conversamos sobre a possibilidade de a gente se casar e ela vir comigo para São Paulo. Ela falou: não, não vou, não posso, bababá, não sei o quê. Uhum. Ela era atleta também, tinha seus compromissos. Então, assim, foi muito louco, mano. Eu tive literalmente 3 meses para estar aqui, Entendi. em São Paulo, né? E aí foi o que aconteceu. Então, Lincoln, assim, na verdade, quando você fala o que mudou, eu diria, cara, que a gente vai criando determinados tipos de. Você falou a palavra certa, você vai criando mais maturidade. Fato, isso não tem como não ser assim. Porque você vai Mas ficando eu mais digo, velho. a minha pergunta é assim, quando eu te vi um jovem dentro de uma banda como Oficina G3, eu via sonhos, eu via expectativas, eu via uma energia, eu via uma alegria, que não é que ela diminuiu, ela mudou. E aí, Sim, quando chega hoje, e eu vejo o Jean assim, envolvidaço musicalmente e tal, a minha pergunta é, aquilo que era sonhado, aquilo que era expectativa, tem uma saudade daquilo, aquilo mudou, aquele cenário do Jean sonhando naquela possibilidade de tudo que ia acontecer, trazendo para hoje, o que mudou? Fala, pô, Lincoln, a questão ministério não era tão isso, a questão profissional é mais violenta. Eu queria respostas assim de observação para um cara que está numa trajetória musical, o cara sim, entender que sim. coisas mudam, entendeu? Sim, pois é, então eu já te falo, a estrada machuca. Opa, A gostei. estrada machuca. A estrada machuca. A estrada Ou machuca. O ministério a permanece estrada, o mesmo. a estrada machuca. Ó, tô gostando. A estrada machuca a retaguarda, a base. A estrada machuca tudo. Tudo. A estrada sacode o alicerce. Você A continua estrada amando, sacode o alicerce. você continua amando aquilo que você tem no coração como ministério, como princípio, Comecei. como determinação. Entendeu? O ministério do Oficina sempre foi pregar a palavra através do rock. Isso continua vivo e forte no nosso coração. Mas a estrada judia demais, cara. O dia é demais. E o problema, Lincoln, o que eu te falo é que se não bastasse o simples fato dela te machucar demais, ela ainda é carregada de gente que ao invés de te ajudar, te atrapalha. Você Te entende? atrapalha. E Entendi. muito. E aí você. E olha, veja bem, eu estou falando aqui nos dois aspectos, tanto no espiritual quanto no aspecto profissional. Porque no espiritual, cara, a gente sempre foi fuzilado pelos nossos. Os Sim. cristãos fuzilavam a gente porque nós tocávamos rock. E Agora, rock é a música aprofundando, do capeta. aprofundando a pergunta. A estrada machuca no Brasil ou a Ah, estrada machuca por ser gospel? não, a estrada machuca. A estrada machuca independente de o que quer que seja. As Entendi. bandas. Olha que coisa louca. Eu, quando fui para os Estados Unidos, eu confesso para você que em nenhum momento, até hoje, no dia de hoje que eu estou conversando com você, eu tenho vontade de cair na estrada lá com alguém. De verdade. Não, não tem, não tem. Não tenho. E eu digo por quê? Porque lá ou aqui a diferença é uma só. É uma só. Lá você vai ter um ônibus melhor, você vai ter, digamos A grana é assim, melhor, a grana é melhor, a grana é melhor. não é, Lincoln. Não é. Não é? Não é? Não é, porque o que acontece é assim, a gente tem que entender que a questão grana, ela não está relacionada ao que você faz. Tipo assim, eu vou tocar com alguém e vou ganhar. Não, ela está relacionada a onde você vive. Por que eu estou Entendi. falando isso? Se você pega US$ 100 e coloca no bolso, cara, eu vou dizer para você tranquilamente, facilmente, Lincoln, você vai comer pelo menos 15 dias sem problema. Jantar e almoçar. Se Aham. você pega R$ 100 e coloca no bolso, é provável que amanhã você não coma, dependendo do que você fizer. Uhum, Então, uhum. essa paridade da grana, do dólar lá e do real aqui, é uma realidade muito dura.
entendeu? Aham. Então, veja bem, o que acontece lá é que o pouco que você ganha lá já é muito, porque Uhum. a economia daquele país valoriza o dinheiro daquele Sim. país é muito valorizado. Então, você, se você quiser comer só porcaria, como eles chamam lá de junk food, mano, você vai Aham. no McDonald's, você gasta $3, $4, $5. Uhum. Você entende? Aqui você não tem isso, você não tem essa facilidade. Então, assim, por isso que eu estou te falando, o dinheiro não é mais, é igual. Você vai fazer uma gig lá, você vai ganhar $200, como se ganha aqui no Uhum. Brasil, R$ 50, R$ 300, R$ 500. Você entendeu? Então, o que acontece? A diferença é que R$ 500 aqui não é $500 lá. Entende? Entendi. Uhum. Mano, eu fazia compra para minha casa e gastava $80 por semana. E eu comia salmão, eu comia carne, eu comia Uhum. frango. E por quê? Porque as coisas, elas têm uma paridade diferente. O dinheiro vale mais lá. Vale Mas mais. o que se Entendi. ganha é igual. O que se ganha é igual. Eu Uhum. conheço gente que tocou, por exemplo, em bandas seculares. Meu irmão, ele agenciou alguns músicos lá, né? E ele mora lá já tem bastante tempo, já é cidadão. E ele falou para mim, cara, tem gigs mundiais que pagam $500 por show, $300 por show. Só que Entendi. o cara tem 40 shows para fazer durante 3 meses. Então ele excursiona o Entendi. mundo, viaja e aí ele faz o ouro, ele faz não sei o quê, mas ele é um músico contratado de uma banda famosa e pronto. Ganha esse dinheiro. A diferença é que quando ele volta para casa com $10 mil, por exemplo, vamos falar, $10 mil, o cara sabe que $10 mil banca a vida dele, cara, por, sei lá, 4 meses. Então ele sai, faz Entendi. outra gig. Você entendeu? Então, Entendi. o que acontece é isso. Existe uma paridade diferente com relação à money, à grana. Aham. Agora, Entendi. voltando ao que você estava falando, a estrada machuca, primeiro, porque a gente já era fuzilado pela questão dos nossos, que olhavam Aham. alguns, metade, vamos falar, metade do povo não gosta de rock e acha que rock é do diabo. E pelos maus profissionais. Muita gente amadora fazendo, tentando fazer evento. Sim, 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 sim. Muita Tô ligado. gente se aventurando, achando que sabe fazer e com um coração até muitas vezes bom, do tipo, Deus vai me abençoar, vou fazer, só que, mano, faz tudo errado. O evento é Sim. ruim, o lugar que você dorme é ruim, onde você come é ruim. Entendeu? São coisas básicas que isso machuca muito. Com o passar dos Macho. anos, cara, não é que você perde o amor pelo que você faz. Como eu disse, a gente continua com o mesmo propósito e a mesma fé e a mesma devoção para o chamado que a gente tem. O que acontece é que a estrada machuca. E aí, Entendi. de forma, eu diria até que de forma bíblica, né? Que Aham. tem aquela questão de há tempo para tudo, cara, se opta para realmente fazer menos eventos, ficar mais com a família e os que se fizer você fazer com qualidade, entendeu? Foi o que aconteceu Entendi. com o G3. G3, de 1996, 7. Não sei se foi final de 96 ou começo de 97, que foi a primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos. De 97, 96, até 2010, eu diria, 2011, antes da gente gravar o Histórias de Bicicletas, o G3 foi muito para os Estados Unidos. Muito. Uhum. Muitas vezes. A gente tocou muito nos Estados Unidos. A gente tocou de leste a oeste. A gente tocou de Miami a São Francisco. Entendeu? Então, assim, a Califórnia a Nova York. Então, assim, Uhum. só que a diferença é que os eventos eram muito ruins. Porque Ruins. feito por gente que não tinha a menor condição de fazer. Feito por gente que Entendi. achava que se paga evento com dinheiro de bilheteria. E não funciona assim. Não Você entendeu? funciona. Então, o que aconteceu? Eu estou dando esse exemplo porque, depois de alguns anos, a gente percebeu que a gente tinha que ser mais seleto. Ao invés de aceitar todo e qualquer convite que aparecia lá, porque a gente queria ir, ou porque seria legal fazer a viagem, a gente começou a falar assim, não, não, calma, calma. Cara, você sabe fazer evento? Você já fez evento? Quais eventos você já fez? Qual é o local? Qual é o som? Ou seja, a gente começou a ser mais seleto nos aceites das agendas, principalmente para fora do Brasil. Então, assim, por isso que eu falo, a estrada, ela machuca, entendeu? Machuca. Ela judia. E Uhum. ela, de certa forma, ela não é. Se você tem um propósito, aquele propósito não vai ser atingido. Mas ela te faz questionar algumas coisas que anteriormente você faria mais fácil e que hoje, pela idade, pelo cansaço, por todos os outros fatores, eu era solteiro, sou casado, eu não tinha filho, agora tenho filho. Então, essas coisas, cara, elas mudam. Muda. Elas Muda. mudam Uhum. não o amor, mas elas mudam a condição.
Então, eu não vou dizer para você que a gente deixou de ir, mas a gente vai com algumas garantias, entendeu? Entendi, entendi. Esse é o lance. Jean, uma outra coisa. De toda a história do G3, eu peguei a fase do Manga, aquela fase anterior do Maradona e tal, eu não conheço bem. Eu acompanho do Manga para frente. As mudanças que houveram no G3, elas foram muito traumáticas. Uma avaliação minha. Sempre muito traumáticas. Parece que o vínculo de vocês era muito forte. A minha impressão. Então, eu me lembro da saída do Manga, estava perto do Manga e o sofrimento dele. O PG também é uma fase marcante. E também a saída dele, eu sei que houve um trauma também. Aí veio a saída do Valtão, que também muito traumática. Aí tem um período ali com o Juninho, aí chega o Aposan, aí sai o Aposan, que eu acho que foi a menos traumática. Eu não estou nivelando as coisas, mas é uma impressão. Aí agora vem a saída do Mauro. No teu olhar, assim, puramente emocional, o que foi mais traumático de todos esses anos? Lincoln, o G3, eu vou chamar de um defeito. Eu vou chamar isso de defeito. Mas o G3 nunca conseguiu ser profissional no que se diz do relacionamento entre nós. A gente sempre foi muito amor. A gente sempre, o cara começava a trabalhar com a gente hoje, amanhã a gente já estava amando o cara. A gente já estava chamando ele para casa, a gente já estava comendo junto, Cara, e a coisa mais normal que se vê, a grande verdade que se vê no meio é assim, existe uma diferença, eu não vou dizer barreira, porque parece uma coisa ruim, mas existe um limite, cara. Músico é músico. Mas é interessante que eu tenho certeza que você tem esse olhar porque tu tá lidando com os gringos. Porque é muito nítido essa barreira com os gringos. Mas olha só. Tu tá tocando, tá fluindo, mas aí fala assim, pô, vamos almoçar junto, o cara olha pra você e fala, pô, peraí. Não, pô, mas eu tô curtindo tocar contigo, porque eu já toquei com gringo. Eu não sei se eu vou curtir almoçar com você. E ele fala na tua lata. Sim, sim. Mas isso foi antes. Isso eu estou falando porque eu estou analisando os anos em que eu realmente comecei a tocar no G3, né? Então, assim, a gente sempre foi muito amor, cara. A gente sempre foi... Tanto é que as pessoas até ficavam sempre questionando a gente. Por que o Celcinho não entrou na banda? Por que não sei no quem não está na capa do CD, não está no encarte? Porque a gente sempre foi muito amor. Aí, o bloqueio que existia, aí era contratual, gravadora, alguma coisa que impossibilitava do nosso querido amigo, que para nós era como se fosse um membro, não, por exemplo, falando do Celcinho e do Aposan antes dele realmente entrar no G3, no que foi depois da guerra. Se você observar, eles estavam com a gente em todo qualquer tipo de foto, mas quando se falava de CD, eles não estavam presentes por uma questão contratual, entende? Mas se fosse por nós, era como se o cara fosse da banda. Então a gente nunca foi profissional nesse aspecto. Cara, a gente sempre dormiu no mesmo hotel. A gente sempre comeu a mesma comida. Se nós quatro da banda comíamos em um restaurante X, a equipe toda comia nesse restaurante X, entendeu? A gente nunca teve essa colocação do tipo, não, vocês são músicos, vocês comem em outro lugar, vocês dormem em outro lugar, e nós somos artistas e comemos. Isso acontece no nosso meio. Volto a dizer, não estou dizendo que está errado nem que está certo. O ponto aqui é simplesmente esclarecer e responder. Né? Então, Lincoln, pelo fato de a gente sempre ter sido muito amor, a gente sempre acreditava muito nele, em todas as pessoas, a gente sempre se doava muito. Então, assim, eu diria, de todas as saídas que o G3 teve, a menos dramática foi a do Manga. Foi a do Manga? Meia do Manga, porque, por incrível que pareça, o Manguinha, ele sempre foi... a gente sempre conversou muito. E a questão da saída do Manga foi, assim, foi um desabafo, cara. Numa mesa, sentamos e o Manga falou, olha, gente, eu só tenho um domingo por mês para sair.
eu não posso assumir mais agenda, porque agora eu estou assumindo a igreja, blá, 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 não sei o quê. Sim. A gente falou, legal, Manguinha, mas a gente também tem um ministério, a gente quer tocar mais, então não dá para ser só um mês, a gente precisa, a gente precisa, a gente precisa quer tocar mais, a gente quer sair mais. E aí, Lincoln, a gente falou para ele, mano, você precisa ver o que você quer. Se não dá para conciliar os dois, o que você quer fazer? E aí o Manga, muito sábio, cara, muito querido, ele sempre falou, gente, vocês sabem que o que banca a minha vida é o meu ministério pastoral, é o que eu ganho da igreja, e eu realmente não posso, eu amo a banda, mas eu não posso deixar uma coisa que, de certa forma, me traz a segurança que eu preciso para meus filhos, para essa coisa toda, para ficar com vocês. Então, realmente, eu me coloco à disposição. Se vocês quiserem me tirar, eu vou entender tranquilamente e tal. Então, foi um papo muito aberto, muito tranquilo. E a gente falou para ele, beleza, Manguinha, vamos, a gente vai fazendo as agendas, cumprindo as agendas com você, e quando aparecer alguém que realmente a gente acredita que tem a condição de assumir, tá? E você fica desobrigado a fazer as agendas. Então, a gente caminhou um tempo desse jeito, logo depois começamos a ver alguém, e aí foi o PG que a gente, de fato, conversou e trocou ideia, vamos fazer, vamos. E aí o Manguinha saiu. Então foi uma transição muito tranquila. Realmente não foi tranquila. As outras, Jean, elas já têm uma... Talvez não tenham essa naturalidade. Não, as outras parece que foram rupturas. E sim, foram. Alguma coisa aconteceu de fora para dentro que interfere a uma ruptura. Eu não digo de fora para dentro. Não, sabe por que eu não... Opinião, né? Por que eu estou falando que eu não digo que é de fora para dentro? Porque, na verdade, um discurso que a gente sempre teve entre nós foi o de, cara, você fica se quer. Fica quem quer. Você não é obrigado a fazer nada na sua vida, nem aqui no G3. Então, assim, se isso aqui te preenche, se isso aqui realmente tem sentido para você, cara, tu é bem-vindo. A partir do momento que isso não fizer mais parte daquilo que você acredita, daquilo que você ama, daquilo que você quer, mano, por favor, fique à vontade para sair. E foi o que aconteceu, entendeu? Foi o que aconteceu com o PG, foi o que aconteceu com o Pozan, com o Valton houve um problema, a gente não tinha na época nem muita maturidade para administrar esse problema que houve com o Valtão, então a gente acabou aprendendo das formas mais difíceis, mais duras. Então, assim, foi muito difícil, até porque o Valtão tinha toda aquela ligação com o começo do G3, o Valtão é um dos fundadores da banda, junto com o Juninho, entendeu? Então foi muito difícil, foi muito complicado. Inclusive, fruto da saída do Valtão e da necessidade de a gente manter o que a gente sempre acreditou e gosta de fazer, que é dar uma palavra no meio dos nossos eventos, né? O Juninho convidou a eu e Duca a falar, cara, vocês precisam me ajudar, fica muito pesado só eu falar. E foi ali que eu realmente me descobri, trocando ideia com a galera, assumi também parte disso como fardo, e sempre estava ajudando o Juninho, trocando sempre figurinha. O Juninho falava, hoje é você, Jean, amanhã sou eu. E o próximo show você também já pega. Ou seja, a gente começou a desenvolver outros ministérios dentro do nosso ministério, entendeu? Maneiro, então, Lincoln, foi rupturas. E as pessoas sabem. A gente não precisa dizer, escancarar o problema, até porque a gente não precisa expor ninguém, entendeu? Isso é cristão. É cristão a gente tratar as coisas, não expor. Eu não preciso ficar jogando porcaria no ventilador. Quem perde é o reino. Quem ganha com isso? Quem ganha? Se eu estou certo, se eu estou errado, quem é que perde? É o reino. Então não tem por que eu ficar jogando porcaria no ventilador. O que eu faço? Eu absorvo, eu sou sincero, eu sou tranquilo, eu sou transparente. As pessoas sabem que houve um problema e que, graças a Deus, depois de anos, a gente, por exemplo, teve condições de conversar com o Valtão, de sentar com ele, de se acertar. Isso é uma coisa boa, entendeu? Tem o PG, que não aconteceu a mesma coisa. O Negão mesmo, quando eu falo Negão, por favor, não estou dizendo, eu não estou sendo racista, mas é como eu chamo ele, meu irmãozinho. O Negão, quando quis sair, ele inventou uma história louca aí, dizendo que a gravadora não tem nada a ver, ele mesmo já assumiu, já perante alguns vídeos que ele mesmo colocou, dizendo que não foi, gente, não foi isso. Eu fiquei realmente com medo de dizer qual era a minha real motivação, e eu falei algumas coisas que não devia. Mas, cara, realmente foi um momento de eu estar no G3 e foi um momento de eu sair. Então, assim, eu acho que o grande lance dessa história toda é você reconhecer, cara,
E a gente, como ser humano, reconhecer quando a gente está errado e quando a gente está certo, porque isso faz a gente ir para um patamar maior. Assumir que Sim. se erra é uma coisa importante na vida do ser humano, Lincoln. Assumir Sim. que você pisa na bola faz parte de você, faz parte do crescimento para você se tornar uma pessoa melhor. Porque, Sim. afinal de contas, nossa vida é feita de erros e acertos. É claro, é claro. É uma mania que a gente tem de repente, talvez numa vida religiosa, colocar numa moldura que só aceita a história ou a contação daquilo que acontece pelo lado da correção e do perfeito. Quando, na verdade, E não cara, é. você falou, as próprias rupturas nos levam, os erros, alguns acontecimentos, nos levam ao aperfeiçoamento, né? Nos levam a uma condição de um ajuste, de uma nova visão. Isso faz parte da caminhada. E é bacana, Totalmente, é totalmente. bonito, é E hoje, bonito. você quer ouvir uma coisa louca? A própria coisa que acabou, a própria situação que acabou de acontecer, né? O G3 parado e o comentário, o comentário não, o comunicado que a gente deu de que o Valtão, de que Que o o Maurão Mauro. estava saindo da banda. Cara, você viu que a gente frisou quando a gente falou na live que isso não significa que no futuro ele não possa vir cantar com a gente de novo. Por quê? Porque, de certa forma, a gente está um tanto quanto mais maduros em relação às modificações que muitas vezes são necessárias que acontecem na nossa vida hoje, para que no Uhum. futuro ela floresça de uma forma diferente, entende? Melhor. Sim. Agora, Às vezes, cara, você está você tá trilhando um caminho que vai ter um confronto. Às vezes você está literalmente dirigindo para um fim ruim, para uma situação que não vai ser boa. E sim. aí você se vê obrigado a tomar algumas decisões, dentre elas, pensando inclusive no futuro, para que você não cometa erros desnecessários e para que não se desgaste, para que não se crie situações que sejam ruins para nós, Sim. pessoas, para o reino. Então, cara, eu vejo tudo isso como uma permissão divina. Veja bem, eu não estou dizendo que era vontade, você entende? Eu não estou dizendo aqui que isso era a vontade de Deus. Eu estou dizendo que ele, É eu uma acho que ele permissão. permite. Eu acho que ele permite coisas na nossa vida para que a gente aprenda e esse ensinamento nos torne pessoas melhores, entende? É o que eu creio, Lincoln. Porque Uhum. senão a gente começa a questionar uma série de permissões divinas e começa a achar que Deus é mau. Afinal de contas, por que Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu no mundo? 2020 Uhum. acabou, mano. Nem começou e acabou. É. Eu estava ouvindo um videozinho do Carlos Alberto falando, nosso querido Carlos Alberto Bezerra, que foi deputado já, filho Uhum. do Carlos Alberto, que é o fundador da Comunidade da Graça, e ele estava falando que os estudos indicam que mais do que a população do estado de São Paulo vai sair da região digamos assim, da classe média e vai para a pobreza esse ano por conta Entendi. dessa calamidade. Vai Você mudar imagina de, vai que mudar de status situação? social. Pobreza. Gente vivendo na pobreza. São mais de 9 milhões de pessoas no mundo vivendo uma situação de pobreza desgraçada. Você entendeu? Por conta de uma situação mundial, de uma pandemia. Aí você começa a pensar, poxa, mas por que Deus permitiu isso? Porque se você acha que Deus é culpado disso, aí Deus é mau. E Deus não é mau, Deus é amor. A Não. Bíblia diz isso. É. Deus Tem uma boa, permite. tem uma boa, tem uma boa pregação do Ed René que ele fala assim: se Deus é bom, ele não é justo. E se ele é justo, ele não é bom. Vale a pena assistir. Não, mas não é? É É, questionável. porque se ele é justo, ia acontecer um negócio desse. Mas se ele é bom, ele não ia deixar acontecer, ou vice-versa. É uma boa coisa para É uma pensar. loucura. Mas assim, já Agora, queria falar um aspecto. Um dos vetores da pausa do G3 seria, eu estou falando um dos vetores, porque para a pausa existem vários vetores. sim, Existe claro. todo um período de uma história juntos que faz com que algumas coisas se desgastem e algumas coisas se acumulem, e isso ocasiona a pausa e um recesso ali. Mas um dos vetores, eu queria ter um comentário sobre um vetor, que seria a modernidade do mercado.
O mercado começou, quando ele vai para o digital, a um encurralamento e uma pressão de coisas mais rápidas, de coisas mais, como diz o Buma, né, de uma sociedade mais líquida. E o G3 tem uma pegada muito perfeccionista, tem um jeito de demorar para gravar, tem um jeito para demorar para elaborar material de divulgação. Será que essa maneira do G3 de ser bateu de encontro à modernidade? Será que isso foi um vetor da pausa? Não, Nico, não foi não. Até porque antes a gente entrar nesse período que a gente chamou de sabático e, na verdade, de um ano sabático, que já são mais do que um ano. Mas antes a gente... Uma pausa estendida. Uma pausa estendida. Isso, eu preferia falar assim, mas a gente juntos decidiu falar o ano sabático, enfim. Podia ter falado uma pausa sabática. Mas a gente decidiu falar dessa forma e pronto, é isso aí. Mas isso não foi um vetor, por quê? Porque antes de a gente fazer isso, a gente já tinha lançado 3 singles. Então, assim, e single, na verdade, ele tem a vida, principalmente, isso foi uma conversa que a gente teve com o CEO da One RPM, que é o Arthur, no começo de 2016, 2017, eu não me lembro, e o Arthur já falava, cara, a gente está vivendo momentos, a gente passa a viver momentos cada vez onde a música, não só a música, mas várias coisas na vida da gente, ela passou a ser, ela deixou de ser fundamental e ela passou a ser descartável. Uhum. Muitos elementos da nossa vida passaram a ser descartáveis. E a Sim. música passou a ser descartável. Essa é a verdade. Sim, é verdade. E o que acontece? As pessoas elas se acostumaram com essa coisa de você faz, está pronto, faz, está pronto. O que eu quero dizer faz, está pronto? Eu gravei, coloquei na plataforma digital, o cara ouve. Música a música. Ninguém espera mais eu gravar 12 músicas em todo o processo de gravação para lançar um CD. E depois você entrega as 12, 15 músicas para a gravadora, ou, enfim, para quem vai prensar, que demora mais 30 dias para poder aí sim começar um processo de venda. Ninguém espera mais isso. Ninguém mais tem paciência para isso. Não. Você entende? E é isso que é o problema. A gente fez isso acontecer. A gente, que eu quero dizer, nós homens. Porque a partir do momento que você já não espera 12 músicas, você quer uma a cada 30, 40 dias, que é o que o mercado dita, isso negócio ficou descartável, entendeu? Então você precisa sempre estar lançando. A gente não teve dificuldade com isso. Mesmo com esse perfeccionismo que a gente sempre teve, é muito fácil para a gente gravar o que a gente quer. Fácil no sentido, a gente senta, toca, quando cada um traz uma ideia, a gente escreve junto e a gente vai para casa, porque hoje em dia a tecnologia ajuda, eu não preciso mais me reunir em um estúdio profissional de gravação para gravar, não. Eu chego em casa com meus teclados e programo e gravo, pronto. O Juninho chega em casa e plena na guitarra, pronto. O Duca a mesma coisa, o Mauro a mesma coisa. Você entendeu? E na época o Aposan, depois o Mike. Ou seja, é easy, é fácil, Lincoln. Você, hoje em dia, produzir e gravar. É muito rápido, é muito fácil. O problema, eu diria que um dos pilares, eu diria que uma das situações que nós decidimos realmente, porque, cara, voltamos a isso. É a estrada, mano. A estrada machuca. Por exemplo, você quer ver uma coisa louca? Em 2010, 2011, você me ouve? Lincoln? A internet não é maravilhosa e às vezes dá umas engasgas. Mano. Opa, voltei. Joguei no 4G, joguei no 4G. Joguei no 4G. Olha só, o que eu estava falando assim. Uma das situações que eu acho que voltamos à conversa do começo, que nós conversamos, é a estrada, cara. Por quê? Só para você ter uma noção, de 2010 para 2011, eu e o Duca nos separamos. Tivemos problemas no casamento, situações horríveis, e a gente se separou. Em 2012, a esposa do Mauro, a Jaque,
Faleceu. morreu de câncer, faleceu de câncer. Depois de um ano, uma dureza, cara. Depois de um ano, uma situação difícil, complicada. Então, assim, a gente não pausou, a gente simplesmente continuou, Lincoln. 2010 a gente lançou, 2008 a gente lançou o DDG, 2009 a gente lançou o DVD, 2010 aconteceu isso comigo, no final de 2010, no começo de 2011 aconteceu com o Duca, e a gente tocando, e a gente tocando, e a gente tocando. Em 2012 a gente começou a produzir o Histórias de Bicicletas, que automaticamente veio a culminar com essa situação da morte da Jaque. Então, assim, isso tudo, cara, machucou muito. Machucou muito a gente. A gente ficou muito machucado. E sim, a gente não parou. Entendeu? Então, o que foi acontecendo foi que esses problemas pessoais nossos, eles acabam sendo refletidos no nosso relacionamento como irmãos e como banda, como ministério. Então, assim, o que aconteceu foi que chegou uma hora que a gente se viu, sendo muito honesto com você e com quem está assistindo a gente se viu numa obrigação de cumprir a agenda, enquanto a nossa vida pessoal estava num bagaço, estava estragada. Você entende? A gente estava, veja bem, não estou dizendo que a gente estava vivendo uma coisa e pregando outra. Não, a gente estava doente, sofrendo e tentando se manter vivos, tentando se manter, sabe, ativos, tentando fazer o que nós acreditamos que é o nosso chamado. Você entende? Então, assim, o que aconteceu foi que no mês de 2017 a gente estava esgotado, mano, esgotado emocionalmente. E a gente começou e a gente falou, cara, a gente precisa dar uma pausa, a gente precisa eu me lembro de fazer uma entrevista com vocês. Até que eu peguei um pedaço você falando. Não sei se você viu, tá no meu feed um pedacinho você falando, que foi na volta, acho que da viagem para Inglaterra. E eu sentia vocês, assim, bicho, dureza. Dureza. Tipo, a viagem para a Inglaterra, ela foi um divisor de águas nesse aspecto. Porque quando vocês chegaram aqui, eu senti um negócio... Sabe quando tu saculeja o liquidificador? Parou de girar, mas estava tudo remexido, sabe como é que é? Aí eu fui conversar com vocês, e vocês super profissionais, assim, pai e tal, mas eu na observação falei, caramba, aí me deu um insight que eu queria que você comentasse. Me deu um insight tipo assim, eu não quero espiritualizar, eu quero que você espiritualize se você quiser. Sim, claro. Mas eu falei assim, anos de estrada no fronte de guerra, porque tem que ter consciência de que está no fronte. Porque Sim. tem gente que trabalha na retaguarda, de boa, cada um tem sua função na guerra. Mas anos e anos de fronte de batalha, uma tropa de elite, ela não fica o tempo todo no fronte. E eu falei, cara, eu percebo que a base de vocês foi bastante machucada, a base, sabe? Essa coisa de voltar para casa e tal, não sei o quê, porque vocês sempre enfrentavam a batalha no fronte, sacou? A missiologia, se for analisar, a missiologia que vocês cumprem, talvez ninguém mergulhou nunca nisso. Talvez alguém que escreva um livro, por exemplo, sobre vocês, separe um capítulo para falar sobre a missiologia do G3, sacou? Que o G3 nunca foi uma banda de igreja. Não. E as pessoas não avaliam isso. É muito diferente uma gig de worship que fica tocando igreja, de uma banda que está fazendo evento na rua, na pista, na praça e no fronte de batalha. E quem está no fronte de batalha, às vezes sofre uma pancadaria espiritual Sofre na mais. retaguarda. Claro. E aí eu queria ter um comentário sobre se isso faz sentido. Total, Lincoln. Totalmente atacado. Anos a fio em relação ao questionar a nossa missão, o nosso ministério. Porque sempre foi, sei lá por quê, mas o rock sempre foi muito ligado ao que não é de Deus, digamos assim, né? E na nossa mão era um instrumento para chamar a galera a Deus, para realmente trazer o cara e poder falar da verdade que liberta e que muda toda a nossa vida, né? Mas se não bastasse só isso,
Cara, a gente foi sim, e não foi só uma, duas, três, foram várias vezes. A gente teve vários problemas e eu diria em todos os aspectos, em todas as áreas. Eu me lembro, por exemplo, de uma das vezes, cara, que a gente, antes de ir para uma das tours que a gente fez nos Estados Unidos, o Juninho recebeu uma mulher que ligou para ele e falou: olha, eu quero dizer para vocês que vocês vão enfrentar uma situação muito terrível lá fora. Uhum. Mas eu quero que você saiba que Deus vai dar a vitória para vocês. E foi o que aconteceu, cara. A gente chegou no lugar para tocar e fomos recebidos, ok, não sei o quê. Assim, o evento deu errado, porque por uma desorganização do cara, quando a gente começou a tocar, a polícia mandou parar, Uhum. por causa de tempo, time. Quando a gente voltou para o hotel, a gente foi proibido de entrar no quarto com todas as nossas coisas, porque o cara não tinha pago o hotel, o Uhum. contratante tinha desaparecido. Então, assim, essas coisas a gente pode achar que é uma história bonitinha. Cara, quando tá na sua pele, quando você está vivendo a parada, é um É. negócio sinistro. Você se sente totalmente. Cara, você está num país que você não conhece, que não é o seu, uma situação que você não espera, e para pagar uma conta que você não tinha grana para pagar. Então, assim, é muito louco, porque se não bastasse esse tipo de problema que está relacionado à estrada, tem o que você falou, a base, família. Quantas Uhum. vezes parente nosso, a gente saía para tocar e parente ficava doente, cara. Doente de ficar para ser internado e tá para morrer, mano. Uhum. Isso aconteceu, não foram uma, duas, aconteceu algumas vezes. Algumas Uhum. vezes. Você entendeu? Então, assim, doenças em nós mesmos, por exemplo, quantas vezes aconteceu do Juninho ficar mal, eu ficar mal, a gente ficar doente, ir para o hospital no dia do evento. E aí combinou totalmente, por que não dizer, de um ataque do capeta mesmo, sabe? Na nossa família. O alicerce de tudo, família, entendeu? Uhum. Então, assim, não tem como tirar nem uma palavra do que você colocou. Não tem Uhum. jeito, cara. Você tá na frente, você tá no front de batalha, tu vai sofrer. A primeira metralhada e rajada vai em você, não tem jeito. É. É. E É. a gente tem duas formas de fazer. Ou a gente literalmente pega o escudo e vai para a batalha, ou a gente recua, cara. E a gente nunca recua. A Uhum. gente sempre teve certeza do que a gente tinha que fazer e foi o que a gente fez. Só que Uhum. chegou um determinado momento e quando a gente voltou realmente de Londres, pós gravação do Histórias de Bicicletas, a gente estava muito, muito detonado, sabe assim? Uhum. Sabe quando você está puxando um fôlego, o ar assim, cara? A gente Sei, estava sei. assim. A gente estava assim. E a gente, por todos os motivos que você imaginar. Você imagina Uhum. o Paulo ter acabado de perder a esposa. Que cabeça tem de gravar? Que cabeça tem de tocar, mano? Eu quero entrar num quarto e enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e ficar ali pro resto da minha vida, mano. Então, assim, é difícil, cara. É difícil você. Essa, eu não sei se isso. Por que se criou isso? Mas é difícil você ser super-herói. E Não, criou-se um ar eu diria, um universo Marvel entre nós entendi. cristãos, É. onde os caras, os pastores, as Sim. bandas, os cantores, eles são super-heróis, eles não É. enfrentam problemas, eles não têm Ô, dificuldade. Jean, infelizmente a gente vai ter que parar. Mas eu gosto de deixar essa parada para fazer uma provocação para marcar uma próxima contigo. É possível? Claro, vai ser uma hora, Lincoln. Então, ó, Bater papo e falar daquilo que a gente acredita e do que desmistificando as coisas. Porque se tem uma aham, coisa que depõe contra nós, é o tal do boato. é do boato, O boato é uma coisa diabólica. é. Mentira sobre Mas, mentira, mas, mentira. mas assim, Jean, Então, abrir o coração é muito bom. muito obrigado pelo teu carinho sempre. Você É sabe isso. que eu tenho maior admiração e respeito por você. Prazerzaço, Esses mano. anos todos de observação e saber que você é um cara que tem um maior coração. Que Deus te abençoe muito. Ah, E nossa. eu vou pedir um agendamento depois. Deixa Vamos sim, passar a gente bate um umas papo. 2 semanas para a gente trocar uma ideia para falar sobre o teclado no rock and roll. Se Opa, chama Bianca. tô dentro, Lincoln. Uma honra e um prazer estar contigo, Uma mano, de honra. Deus te verdade. abençoe muito, tá, brother? A Obrigado. gente, mano. Obrigado. Tá todo mundo bem em casa, né? Tudo Família, no bem. Covid. Não, Tem ninguém zero. doente. Não, Graças a não. Deus. Graças a Deus.
Deus Super abençoe você. Use máscara, se Amém. proteja e Amém. tamo junto, mano. Deus te A abençoe. todos que nos assistiram, essa live está salva no meu feed. Confiram.